rapaziada, belezinha? Tudo certo? Muito obrigado aí pela participação de vocês mais uma vez, como sempre. Tamo junto. Quero trocar uma ideia importante com vocês que eu tenho notado bastante, né, com os caras que eu tenho conversado e observado também, até no meu dia a dia, na prática, quando eu vivo isso na minha vida, né, de algumas mulheres às vezes, cara, que elas querem que o homem seja como elas querem, mas elas não querem ser como o homem quer que ela seja. Esse é o principal problema. Elas querem que o homem às vezes seja esse cara que vai ser um líder, que vai ser um cara que vai estar em forma, que vai ser um cara que ganha bem, que sabe se comunicar, que às vezes é carinhoso, que claro, é bom sexualmente, vai tratar ela bem. Ela quer o pacote completo no cara, né? Elas não aceitam muitas vezes menos no camarada do que o pacote completo. No que tange a aparência dele, a confiança, a personalidade, a inteligência e também a parte profissional, quanto que ele ganha, quanto que ele tem de renda, o quão estável e independente ele é financeiramente. Elas querem o pacote completo no camarada. Entretanto, cara, o principal problema é que essas mulheres, elas não têm e elas não são o pacote completo para entregar para vocês. E o que você tem a ver com isso, rapaziada? O que isso te interessa? Novamente aquilo que eu falei para vocês, cara, se trata de você, rapaziada. Se trata de você não ficar se desperdiçando ou se gastando mais ou entregando mais para essa mulher do que você deveria ou do que você está recebendo em troca. Porque muitas vezes para elas têm as expectativas, né, sobre o que um homem deve esperar nelas, que são as expectativas delas mesmas. Elas querem colocar nas suas expectativas o que ela acha que você deve querer numa mulher. E essa conta, rapaziada, para nós, não fecha. E a única coisa que você pode fazer referente a isso, rapaziada, é colocar também os seus padrões de exigência e ser sólido, rígido, inflexível com eles. Não abrir mão das suas expectativas do que você espera numa mulher. Se ela não entregar essas coisas para você, rapaziada, sai fora. Não adianta pedir para elas mudarem, não adianta lutar contra isso, porque é dar murro em ponta de faca. Você só vai trazer dor de cabeça para a sua vida, se você insistir em que ela entregue o que você acha que você merece. Porque esse é o principal problema de tudo. São as mulheres acharem que elas merecem o cara, independente de se perguntarem o que um homem espera e o que ele quer de uma mulher. Conforme o tempo passa para elas, a realidade muda. E para muitas mulheres é doloroso, é difícil lidar com essa realidade. Já ouviram aquele ditado que a verdade dói? Nesse caso não é diferente. E por doer essa verdade, porque elas sabem que isso é verdade, o que elas fazem? Elas tentam esconder isso. Elas tentam sufocar essa verdade para elas que é dolorosa demais. De uma mulher que às vezes no passado, quando ela era mais jovem principalmente, era mais bonita, né? Ela não tinha filhos muitas vezes, ela tinha vários caras que queriam sair com ela, várias propostas de relacionamento, os caras correndo atrás, ela sempre esteve por cima. Ela sempre teve essa abundância de homens em relacionamentos que eram generosos com ela, afetivamente e financeiramente. E aí o que acontece, rapaziada, com essas mulheres? A realidade para elas começa a mudar. O tempo começa a chegar na vida delas. E aí, além de elas envelhecerem, o que acontece é que às vezes elas acabam tendo filhos. E por outro lado, né, elas acabam se tornando mais masculinas, por focarem na carreira, por terem seu trabalho, às vezes até por abrirem seu próprio negócio. Isso faz com que a mulher seja mais masculina. Ela tem que se impor mais. Então, todas as características que os homens, acima de tudo, normalmente vão achar mais atraentes nas mulheres, ela perdeu. Agora, os homens que ela encontra, muitas vezes não querem assumir relacionamento com ela, não querem namorar sério, não querem apresentar para os pais, não querem ficar pagando conta sozinho, não querem mais pagar bebidas, não querem correr atrás. E ela fala, pera, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por isso que eu digo para vocês que o maior inimigo, o maior vilão das mulheres, rapaziada, é o próprio ego dela. Nesse caso. É o próprio ego dela que vai prejudicar ela. Porque ao invés dela aceitar essa realidade, o que ela faz? Ela gera uma desculpa plausível para essa realidade, que é o quê? Eu sou mais madura agora, eu sou mãe, uma excelente mãe, eu ganho bem, tenho meu próprio negócio, trabalho o dia inteiro, corro atrás, o quê? Eu ainda mereço ser exigente, eu ainda mereço receber dos homens esse tratamento que eu tinha quando eu era mais jovem, mais bonita e principalmente às vezes não tinha filho. E elas criam essa desculpa justamente como um mecanismo de defesa para que essa verdade não seja tão dolorosa assim, ou elas consigam esconder essa verdade, deixar ela silenciosa, silenciar essa verdade que incomoda elas, porque elas sabem. Por que elas sabem? O único motivo, rapaziada, pelo qual dói é porque elas sabem disso. A verdade dói.
Se não doesse, não era verdade. E se dói é porque você sabe. E se você não soubesse, você não estaria ainda se comportando dessa forma, não aceitando a realidade, gerando essa desculpa plausível. De que você ainda merece esse tratamento, independente de você não estar mais no seu auge. É a mesma coisa, rapaziada, que o jogador de futebol, a mesma coisa que o Ronaldinho Gaúcho, né? Que já jogou no Barcelona, já jogou no PSG, já ganhou bola de ouro do melhor do mundo, achar que ele merece receber o mesmo salário depois que ele já teve várias lesões, que ele estava em certa medida acima do peso, que o físico dele não era mais a mesma coisa, quando ele foi jogar no Flamengo, por exemplo. Porque o cara não consegue aceitar a realidade, que ele não é mais o Ronaldinho. Eu não sou mais o Ronaldinho. Eu joguei muita bola, eu fui muito foda, mas agora eu não tô mais porque o tempo chegou pra mim. E esse cara não consegue aceitar e ele bota a culpa no quê? No clube. Não, vocês não têm dinheiro pra me pagar, eu sou o Ronaldinho. Você não pode querer, cara, que o clube pague a mesma coisa pra você que você recebia no auge, agora que você não tá mais. É a mesmo raciocínio, é a mesma analogia para essas mulheres, rapaziada. Elas não conseguem aceitar que elas não são mais o Ronaldinho. Essa verdade para elas é dolorosa demais. Porque quando elas eram, rapaziada, isso infla o ego, isso é foda, isso é gostoso demais, né? Eu sou o Ronaldinho, cara. Olha tudo que eu conquistei, olha tudo que eu tenho, olha como eu sou tratado. Então elas tiveram esse tratamento também no passado. Só que agora elas não têm mais. E elas acham que o problema é com você, que a culpa é sua. Que você não é homem de verdade. Que você que não está cumprindo o seu papel. Só que na verdade, rapaziada, elas que não estão cumprindo delas, ou nem podem mais oferecer esse papel que na maioria das vezes os homens esperam que as mulheres cumpram. Elas não têm nem mais condições de oferecerem isso. A mulher começa a ver o tempo chegando, ela sabe, ela começa a perceber. Ela olha e ela fala, cara, ninguém é burro, rapaziada, elas não são burras, elas não são estúpidas, elas sabem, entendeu? Cara, por que agora, que justamente que eu tô com mais de 30 e poucos anos, né? E com filhos, eu não tenho o tratamento que eu tinha quando eu era mais nova sem filhos. Desses caras que corriam atrás de mim, que sempre nos relacionamentos, eu sempre estive por cima e eu sempre saí por cima, eu sempre terminava. O que está acontecendo na minha vida? Ela sabe. O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo que os caras não querem nem namorar comigo? O que está acontecendo que os caras não correm atrás de mim? O que está acontecendo que antigamente os caras se ofereciam para pagar bebida, agora os caras me chamam para sair, eles não querem nem pagar a conta, eles querem dividir a conta. O que está acontecendo comigo? O que é isso? 2 mais 2 é igual a 4, ela sabe. A única coisa que mudou é que eu estou mais velha e agora eu tenho um filho. Mas espera aí, não é para ser assim. Eu amadureci. Aí que vem a desculpa. Para esconder essa verdade que é dolorosa demais. Não, espera aí, não. De jeito nenhum. Eu sou uma ótima mãe agora, eu sou mais madura, eu ganho melhor, eu sou mais inteligente. Quando o homem, rapaziada, esses fatores para o homem, na verdade, diminuem o valor de relacionamento de mercado da mulher. Só que elas não querem se perguntar, rapaziada, o que você quer nelas. Elas querem que você queira nelas o que elas querem. Eu ganho bem, eu sou mãe, eu sou madura, eu sou mais velha, eu ganho a minha grana. Entendeu? Eu sou mais mandona agora, eu sou mais masculina, dominante. Eu ainda mereço o mesmo tratamento que eu tinha no passado. E você tem que me tratar assim. Elas não vão se perguntar, rapaziada, o que você quer, o que você espera numa mulher. Você não, o que eu quero dizer, rapaziada, aqui é o seguinte, você não pode esperar, rapaziada, que as mulheres se perguntem o que você quer nelas. Você tem que saber pra você, na sua cabeça, o que você quer nelas. Você não pode esperar nas mulheres, rapaziada, que elas se perguntem o que um homem quer nelas. Porque elas não vão se fazer essa pergunta. Você tem que ter essa pergunta e se fazer pra si mesmo. É só isso. O que eu quero e o que eu espero numa mulher? De acordo com o que eu conquistei e o que eu adquiri. Ela tá entregando? Não. Então eu também não vou desperdiçar o valor que eu adquiri com uma mulher que não tem o valor que eu quero e que eu espero numa mulher para entregar para mim. É você que tem que ter isso para você consolidado em si mesmo. Não esperar que ela tenha isso nela, rapaziada. Porque não adianta, é perda de tempo tentar mudá-las ou fazer elas enxergarem dessa forma. Você já viu coisa mais difícil, rapaziada, do que você convencer a pessoa de que aquele coping que ela criou, aquela desculpa plausível não é verdade? É a coisa mais difícil que tem. Você vai arrumar um inimigo, mas você não consegue fazer essa pessoa abrir os olhos, rapaziada. Aqui também não é diferente. Você vai arrumar, às vezes, uma inimiga, mas você não vai fazer ela abrir os olhos. Mas elas acham que elas merecem o perfeito. Elas acham que elas merecem mais. O ótimo não é o suficiente. Eu quero o perfeito. E elas não entendem. Como no exemplo do cara que eu estava conversando. O relacionamento entre eles, rapaziada, era excelente. Era excelente. Mas tinha alguns poréns. Ela tinha 3 filhos pequenos. E para ele isso era demais. Morar junto. Entendeu? Cara, não, eu não quero. Pra mim é muito. Cara, pra elas, não, cara.
O problema é que elas não querem admitir que, tipo assim, velho, o fato pelo qual às vezes eu estar mais velha, eu ter filhos, ou eu ter dinheiro, né, não vai tornar um homem mais atraente, não vai me tornar mais atraente para um homem. E elas sabem, como eu disse, mas elas não querem aceitar. Não vai me tornar mais atraente para o cara. Por isso que muitas vezes elas sofrem e choram com isso. Elas sofrem e choram com isso, porque elas sabem que é verdade. Só que elas falam, não, eu sou uma mulher de fibra, batalhadora, eu ganhei minha grana, entendeu? Se ele não quer me aceitar assim com os 3 filhos, né? Se ele não quer entregar tudo para mim, comigo e com meus filhos, eu vou sair fora. Eu não vou aceitar. E muitas vezes essas mulheres, rapaziada, elas preferem ficar sozinhas. Por isso que eu te falei, rapaziada, eu não quero mudar a exigência delas. Não adianta, é perda de tempo. Porque muitas vezes na cabeça delas, sabe como elas pensam? Ou é tudo, ou é nada. Mesmo que ela não tenha mais a oferecer, entre aspas, o tudo para você. Ou é o perfeito é completo, rapaziada, é tudo. Ela quer o pacote completo de você, mesmo ela não sendo o pacote completo. Mesmo assim elas vão falar, ou é tudo, e na cabeça delas vão pensar assim, rapaziada, ou é tudo, ou é perfeito, ou é nada. E elas vão preferir até ficar sozinhas. Elas vão preferir, eu fico sozinha, mas eu não aceito menos do que o perfeito, do que o tudo. Mesmo eu não sendo mais essa mulher nesse nível que eu era antigamente. E é você que tem que dizer não para isso. A única coisa que você pode fazer, rapaziada, é dizer não. E para essas mulheres foi o que eu disse, o ego é o maior vilão, é o maior inimigo delas, cara. Porque elas usam isso justamente, entendeu? Para conseguir anestesiar o próprio ego, para conseguir amortecer essa dor que fere o ego dela. E consequentemente sendo o que, consequentemente? Mais egoísta ainda, mais irrealista ainda, mais exigente ainda, com uma atitude às vezes mais masculina, mais dominante, e mais ainda de eu mereço isso, quando na verdade ela não tem a entregar e a oferecer para o homem o que ele espera numa mulher, no mesmo nível que ela está exigindo. Elas às vezes vão ficar sozinhas, rapaziada, porque elas não querem aceitar a realidade. Eu prefiro ficar sozinha, mas eu não vou aceitar essa realidade. Eu não aceito a realidade. Eu não aceito a realidade que eu não sou mais o Ronaldinho no auge. Eu fico sozinha. Eu não jogo mais bola. Eu não tô no jogo mais. Eu não entro mais no jogo. Eu só entro se eu receber a mesma coisa que eu recebia quando eu estava no auge. Mesmo eu não sendo mais um Ronaldinho no auge. Eu quero receber o mesmo salário que o Ronaldinho recebia quando ele estava jogando fino da bola. Isso faz com que elas não abram mão disso de jeito nenhum, do próprio ego delas. Elas não querem sacrificar o próprio ego de jeito nenhum. Você vê aí a todo canto, rapaziada. Você vê isso o tempo todo. Justamente tentando desconstruir os homens. Chega ao ponto de, eu vou desconstruir você, é você que está errado, mas eu não vou sacrificar o meu próprio egocentrismo, o meu egoísmo. Eu não sacrifico o meu egoísmo. Eu mudo o mundo, mas eu não mudo a mim mesma. Eu mudo os homens, eu mudo você, é você que está errado, mas eu não assumo que esse problema é comigo e tomo responsabilidade por ele e aceito que a minha realidade mudou, não é mais a mesma. Não, o problema é você. Você é machista, você é errado, você é homem, ou você não é homem de verdade, ou você tem que ser desconstruído, ou você tem que se virar homem de verdade. Porque eu sou uma mulher de verdade, de acordo com o que eu acho, não de acordo com o que o homem espera. Eu ganho grana, eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, para os homens isso é irrelevante, até porque, muitas vezes, né, se não às vezes na maioria, vocês estão dispostos a colocar tudo que você adquiriu, correndo atrás da sua carreira, com o seu emprego, com o seu trabalho também, para gastar com o cara? Porque mulher odeia gastar dinheiro com homem, rapaziada. E a única coisa que você pode fazer, rapaziada, no final das contas, não é tentar convencer, que eu falei, elas não vão sacrificar o próprio, não adianta você tentar conversar, não adianta, eu tô falando com vocês. Eu tô usando elas de exemplo, mas a mensagem é para vocês. Não adianta, a única coisa que você pode fazer isso, rapaziada, é se valorizar, não desperdiçar o seu valor e dizer não para esse tipo de possibilidade. Um abraço.